Oi, hoje vamos falar sobre como criar uma política de uso de inteligência artificial generativa na sua empresa, o famoso ChatGPT. E eu vou te dar uma visão geral sobre esse treinamento que vai te ajudar a dar o passo mais importante para a segurança de dados da sua empresa em 2024. Esse treinamento vai te ajudar a entender com o que se preocupar, quais são os riscos, quem precisa estar envolvido e o passo a passo de como elaborar cada ponto da política. Então, ele vai te trazer quem são as pessoas que precisam estar envolvidas, quais são os pontos principais de discussão, quais são os riscos e o que você precisa negociar com cada uma delas. Ah, e mais importante que isso, o treinamento vai te alertar para a importância de ter uma comunicação e orientação clara sobre o uso seguro dessas tecnologias. E nesse vídeo eu vou te dar todos os detalhes sobre esse treinamento. Prazer, eu sou o Fábio Roma. Eu sou mestre em administração de empresas e trabalho há mais de 20 anos como executivo e consultor de grandes e médias empresas, atuando em temas de estratégia, processos, indicadores e compras. Então, se você está vendo esse vídeo, eu assumo que ou você é o dono ou o presidente da empresa, ou então um profissional da TI, do compliance, do administrativo ou de suprimentos. E você está bastante preocupado, e com razão, sobre questões relacionadas à perda de dados e à fuga de processos para essas tecnologias de inteligência artificial generativas. Mas por que eu resolvi criar esse treinamento agora? Eu tenho usado bastante o ChatGPT e o Bard nas minhas funções de trabalho no meu dia a dia. E mais recentemente, eu tenho dedicado um tempo a aprender espanhol com a ferramenta. E durante essas pesquisas, eu descobri algumas informações que me deixou bastante preocupado. Tão preocupado que eu queria até mostrar aqui na tela para vocês algumas notícias. Então vamos abrir aqui a tela. Vamos lá. A primeira preocupação é que essas ferramentas como o ChatGPT são treinados em vários petabytes de dado. Para você ter ideia, um petabyte dá 1000 gigabytes de dado. E isso é uma fração significativa de toda a informação que tem na internet. E isso inclui os dados da sua empresa. E eu consigo te provar. A gente pode ver aqui que alguns artistas estão processando as ferramentas de inteligência artificial generativas por violação nos direitos autorais. E acredite em mim que não é só essas imagens que eles estão utilizando. Toda a informação disponível pode ser utilizada para alimentar e ensinar os modelos. E isso inclui os dados e processos da sua empresa. E aqui a gente pode ver uma notícia sobre essa empresa que basicamente vendia imagens criadas por outras pessoas. E o curioso é que os artistas estão processando as ferramentas de inteligência artificial por viabilizar essa prática. E, de novo, essa prática não é só feita em imagens. Todos os dados disponíveis podem ser utilizados para treinar esses modelos. E é só uma questão de tempo para quando vai. E o que eu quero dizer é que esses modelos não aprendem só com as imagens desses artistas. Eles também aprendem com os dados e processos que você está colocando dentro dos modelos. E a gente não quer isso na empresa. Mas como é que a gente se protege? E o que eu vou ensinar nesse programa é o passo mais fundamental para solucionar esse problema. Elaborar uma política de uso de inteligência artificial generativa que direcione o uso de maneira segura e que não simplesmente tente proibir as pessoas de usar. E o mais importante, que é o que eu preparei para vocês que vão dar esse próximo passo comigo. Então, a primeira coisa que você precisa aprender é a estratégia e o risco do desconhecimento. Hoje, um dos grandes problemas que a gente encontra nas empresas é o fato de que a maioria dos funcionários nem sabem que eles podem estar vazando os dados e processos para esses modelos. Eles nem sabem que isso é um problema. E os poucos que sabem não têm a menor ideia de como utilizar as ferramentas de maneira segura. E isso faz o pior, que a gente tem visto cada vez mais empresas tentando proibir o uso de ferramentas como o ChatGPT na empresa, o que é o pior caminho possível. Foi o que eu ouvi da boca do CEO de uma grande empresa de tecnologia, como você vai ver lá dentro do curso. Os colaboradores são especialistas em dar a volta em sistemas de segurança que tentam impedir eles de fazer um bom trabalho para a companhia. Agora, se você ignorar o problema e continuar assim, você vai continuar alimentando seus dados e processos para os sistemas da Meta, da OpenAI, do Google, da Microsoft e o pior de tudo
eles vão chegar nos seus concorrentes. Não é só uma questão de dar os dados de graça, mas de fazer esses modelos aprender às custas dos segredos do seu negócio. E a gente precisa dar um basta nisso já. Reduzir os riscos e os danos. E o primeiro passo para isso é criar uma política efetiva. Hoje, o que gera mais resultados é comunicação e capacitação, orientar os usuários de maneira clara. A verdade é que a maioria dos colaboradores não querem fazer nada de errado. E assim que eles ficam cientes do problema, eles precisam ser orientados para uma maneira segura de realizar essas atividades. O ChatGPT é inevitável e não vale a pena tentar proibir o uso deles. Esse treinamento é o próximo passo das políticas relacionadas à LGPD. Hoje, a maioria dos colaboradores já sabe que não pode anexar informação de cliente em um e-mail que vai externo, ou quando precisa anexar, vai colocar só os dados que forem realmente importantes para a análise que precisa ser feita. Essas foram vantagens muito importantes da LGPD e agora a gente precisa avançar nelas. Porque o que trava as pessoas hoje é a ignorância sobre esse problema. E uma vez que elas aprenderem, elas podem ser guiadas sobre como utilizar as ferramentas de maneira segura. Então, se você também quer dar um basta nessa situação, aliás, deixa eu voltar no ponto dos colaboradores. É importante você saber que o uso das tecnologias de inteligência artificial generativa, como o ChatGPT, o Bard e o Copilot, pode acelerar em até 80% a produtividade de alguns colaboradores. Claro, dependendo da área que eles atuam. Mas eu estou falando de um colaborador fazer o trabalho que antes precisava de 5. Dá uma olhada nesse vídeo do YouTube de um programador tentando explicar uma ferramenta e o Copilot já coloca em cinza todas as linhas de código que ele está pensando em discutir. Ele não consegue nem fazer o vídeo direito. Mas é claro que a ferramenta não ajuda só o programador. Ela também ajuda o comprador a fazer uma RFI mais bem feita. Ela ajuda o jurídico a desenhar melhores condições contratuais. Isso sem falar das automações, dos chatbots, e dá para falar disso o dia inteiro. O ponto é que a política é um instrumento de incentivo à inovação e ao uso da tecnologia, só que de maneira segura. Bom, aí você deve estar perguntando, né? Pô, legal, Fábio, mas como é que eu faço uma política? Bom, eu posso te falar que uma política tem algumas partes que são essenciais a todas elas, como o público ao qual ela se destina e os princípios orientadores. Mas ela também tem algumas partes super específicas dela, por exemplo, a questão da segurança de dados que a gente vem discutindo. E eu posso te falar que uma política é muito mais efetiva quando você cobre todos esses pontos, coloca eles numa ordem certinha, convida as pessoas certas para participar da criação e coloca os pontos na profundidade certa. Assim, todos os usuários vão aprender o que eles precisam e algum colaborador que precise de uma visão mais específica vai saber aonde buscar. E claro, uma política só ajuda quando ela é colocada em prática. E são exatamente essas coisas que eu vou te mostrar durante essa 1 hora e pouquinho do treinamento. Se você nunca escreveu uma política na vida, eu vou te ajudar com a estrutura e os principais pontos que você precisa considerar. E mesmo que você for um consultor ou um profissional experiente em temas de compliance e formação de política, eu vou trazer aqui os pontos mais relevantes para a discussão, os principais riscos de uso da tecnologia, quais regras e recomendações você com certeza devia incluir nessa política e para quem você deve recorrer nos pontos mais específicos da política. Então, independente de você ser o dono da empresa, um consultor ou um funcionário da área administrativa, você precisa colocar na sua cabeça que hoje você está enfrentando 2 tipos de colaboradores dentro da empresa. Os que usam a tecnologia e não estão cientes do risco, e os que não usam a tecnologia porque têm medo de fazer alguma coisa errada. E a gente não quer nenhuma dessas 2 coisas acontecendo. Não dá mais para ter prejuízo em não otimizar o trabalho dos colaboradores. E não dá para correr riscos desnecessários com seus dados. Então, em 2024, a sua empresa vai ter uma boa política de uso de inteligência artificial generativa. E aqui no curso a gente vai guiar você através dos conceitos de criação, adaptação
e implementação das políticas de inteligência artificial generativa. A gente vai te orientar sobre a importância da conscientização dos colaboradores, fornecedores, parceiros e clientes, e sobre como ter práticas seguras que incentivem a inovação e a utilização dessas ferramentas. Então, recapitulando os benefícios, a política vai ser o ponto central de toda a sua governança de dados em 2024. Você vai ter as pessoas certas na mesa discutindo os pontos-chave. Mesmo que você seja um consultor querendo conhecer mais sobre o assunto para vender nos seus clientes, nesse treinamento eu vou te mostrar primeiro a estrutura e as pessoas certas que você precisa envolver, depois pontos e riscos importantes de você considerar, e em terceiro, pontos que não podem deixar de faltar na sua política, para ela ser mais segura e sem proibir o uso do ChatGPT. E depois de aprender isso tudo, você vai poder dormir mais tranquilo, acordar descansado e criar a sua política, porque ela só funciona quando ela está aplicada. E é isso. Se você chegou aqui no vídeo, é porque você está querendo saber mais sobre esse assunto. E por isso que eu preparei uma oferta especial para você. Eu fiz esse valor super acessível porque eu acho que esse é um tema importante que pode te ajudar a resolver um problema hoje na sua empresa. E também porque eu sei que quando você chegar no próximo nível, você vai lembrar de mim para a gente dar junto os próximos passos. Então, para você que já é aluno, pode seguir para o próximo vídeo, onde eu detalho o que é uma política. E caso você ainda não seja aluno, clique no botão aqui embaixo e faça já a sua matrícula. Esse treinamento custa só R$ 27. Então é isso. Obrigado e vamos lá!